Oi, pessoal, boa noite. Desculpa o atraso hoje. Já vamos chegando aqui. Hoje nós vamos falar sobre periodontites e bebês prematuros de baixo peso ao nascer. Não sei se esse tema interessa, não sei se esse tema é novo, não sei se esse tema é difícil, mas a gente tem muita coisa interessante para acabar falando, né? Principalmente para quem é periodontista, que já sabe, e às vezes isso é muito novo. Eu queria saber de quem está me acompanhando assim, quem nunca ouviu falar nisso, ou quem já só ouviu, mas sabe muito pouco, levanta a mão, fala eu, só para eu saber o quanto isso é novo para vocês. Isso é muito novo, ou isso já é conhecido, que é só dar uma atualizada? Eu quero saber. Ah, sim, muito bem, muito bem. Ah, sim, ok. Claro que se não fosse novo, não saberiam, né? Pessoal, enquanto as pessoas vão chegando, hoje eu tenho uma coisa diferente para mostrar para vocês, tá? Como eu sempre trago. Todo mundo sabe que eu sou super fã de terapias complementares, eu sou super fã de acupuntura. Eu queria mostrar este livro aqui, chama Analgesia por Acupuntura. Isso aqui é um livro muito técnico, tá? Mas eu só mostro porque aqui tem um capítulo de livro meu, que a gente acabou falando sobre... Cadê o nosso capítulo aqui? Aqui, ó, capítulo 7, Analgesia por Acupuntura, Cristina Miura e Daniela Seranto. Então, nós acabamos escrevendo um capítulo de livro aqui e a gente está falando sobre analgesia. Mas não é sobre isso que eu queria falar hoje, não. Eu queria mostrar que existe um capítulo da medicina chinesa chamada magnetoterapia. E hoje de manhã eu acordei com dor de cabeça. Difícil eu ter dor de cabeça. E quem sabe um pouquinho já sabe assim, quando começa a doer aqui, dói aqui, dói aqui. Então assim, é bruxismo, né? Eu sou... Quem que não tem bruxismo? Quem que é dentista e não tem bruxismo? E assim, muito, eventualmente eu tenho dor. Não, vou falar sobre a questão dos bebês prematuros, mas a gente pode comentar sobre esse tema também, tá? Só um pouquinho que vamos esperar todo mundo chegar. Eu queria mostrar uma coisinha aqui, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um magneto, é um imãzinho. Isso daqui vende um monte de imãzinho. Esse imã, ele tem uma polaridade aqui, ele é redondinho de um lado e ele é lisinho de outro lado. Isso daqui é uma coisa excelente para dor de cabeça, que isso daqui faz parte todos têm bruxismo, né? Faz parte da acupuntura. Então, assim, dica de medicina tradicional chinesa, magnetoterapia para dor de cabeça por tensão muscular. Primeiro você compra e experimenta em você e depois você prescreve para os pacientes. Eles adoram, tá? Você vai pegar um rolinho de micropore, vai acabar cortando um pedacinho, assim, quadradinho. E nós vamos cortar, bom, quantos você quiser, né? Tem pedacinhos de micropore já cortados. E aí, a gente vai pegar esse magneto, e só para saber, este magneto, vocês vão encontrar numa loja online chamada Multiterapias. Multiterapias é uma loja de produtos para acupuntura, para estética, nisso daqui. E vocês vão comprar um pacotinho de magnetos 500 Gauss. Vem 50 magnetos disso daqui e 50 tava custando R$15. Se subiu, tá 20, tá? Vai pagar um pouquinho de frete, mas vai chegar na sua casa. Você vai pegar esse magneto e o lado da bolinha é um lado sedante, que ele acalma a dor. Então, por exemplo, como eu sei que era uma tensão muscular, existem 3 pontos da medicina tradicional chinesa, 3 pontos para acupuntura, que eu posso agulhar, mas eu posso colocar um magneto sedante. Então, assim, o primeiro ponto é esse ponto do terceiro olho, o segundo ponto é aqui nas têmporas. Então, de novo, olha, magneto, 500 graus, a bolinha voltada para a pele, então vou colar um micropore aqui, e onde está o mais afundadinho aqui das têmporas, a gente coloca. E daqui, afundadinho aqui, o lugarzinho, e coloca. Isso daqui
é para tensão. E para quem tem dor por bruxismo, também pode colocar no ponto que dói. Pode colocar no masseter. Hoje tava com dor aqui. Pode colocar no... Aqui, ó. Isso aqui é de hoje à tarde, aqui no esternocleidomastoideu. Eu passei à tarde que isso daqui melhorou, tá? O nome da loja se chama Multiterapias. É uma loja de produtos de acupuntura e produtos de medicina tradicional chinesa, tá? E e eles entregam para todo o Brasil. E você vai comprar, então, entra na Multiterapias, vai comprar magnetos de 500 gauss, vem 50 nisso daqui, custa R$15. E quem quiser comprar este livro aqui, tem lá também, tá? Que tem o meu capítulo de livro aqui sobre analgesia, muito técnico. Na verdade, ele prova a analgesia, mas tem um capítulo sobre magnetoterapia. Mas, pra quem quer uma dica de comadre, tá? Isso daqui não é invasivo, isso daqui não faz mal nenhum. Isso daqui, aí assim, quem que é dentista que não tem dor nas costas, né? Aí você vai pegar um micropore grande, vai colocar ele maiorzinho aqui. Então a regra é, o lugar que tem a bolinha, vocês vão colocar em contato com a pele. E aí enche de magneto. E aí coloca um monte e cola aonde dói. Então, dentista que tem tensão muscular, eu vou tirar, tá? Porque senão isso daqui, eu fico olhando pra isso daqui. E aonde tem tensão muscular, ele tem uma ação magnética. A ação magnética que ele tem é porque ele nós somos seres bioquímicos. E a bioquímica tem carga elétrica. Então, é muito lógico para a medicina tradicional chinesa. Então, aonde tem tensão dentro da medicina tradicional chinesa se chama assim, excesso de calor. E esse tal desse excesso de calor, ele melhora. É quem morre de dor. Então, é o seguinte, em vez de comprar um pacotinho, compra 2, tá? Compra 2, enche de magneto. Esses magnetos pode ficar o tempo que quiser. Esses aqui, para testa, coloca ou para quem está com dor de cabeça e para quem tem dificuldade para dormir ou dificuldade para relaxar a mente. Sabe, gente, que pensa o dia inteiro e à noite não consegue adormecer? Aí eu vou contar a história da minha filha, que hoje tem 14 anos. Então, quando ela começou a estudar de manhã, ela tinha 12. E aí, como ela como ela é noturna, então dava assim, não, reutiliza quanto quiser, tá? Não descarta não, reutiliza. Só o micropore que não dá para reutilizar de novo. E a dica para colar na pele, não vai comprar o original da 3M, que o da original da 3M, ele é muito forte, na hora de tirar, ele machuca. A minha filha de 12 anos, quando ela começou a estudar, hoje tem 14, começou a estudar de manhã, ela chorava porque ela não conseguia dormir. E ela sabia que no dia seguinte teria que acordar cedo. Aí eu lembrei, vou colar magneto. Então a gente deixa os magnetos do ladinho da câmera, então já deixa micropore, magneto e ela mesma vai lá, ela mesma cola. E é tão incrível, gente, que daqui a pouco dá um soninho, tá? Então dica para dentista. Quem tem dor de cabeça, quem tem dor nas costas, a loja chama Multiterapias, compra magneto de 500 gauss e cola com micropore, com a bolinha voltada para a pele, onde dói, onde tem tensão muscular. Pode colocar o tempo que quiser, tá? Então, dentista que tem dor nas costas, assim, pode colocar. A minha funcionária aqui de casa tem fibromialgia. Ela tem só até segunda série, só tem segunda série, e ela vive pedindo toda vez que eu compro, ela pede, porque ela vende pra vizinha, vende pra comadre, que acabou a dor dela. Bem legal isso, tá? Pessoal, nome da loja, Multiterapias, tá? Vende TPM, coloca pra onde dói, e aí, como a TPM, ela é considerada uma tensão, coloca nos pontos de tensão, e onde tiver cólica, pode colocar, tá? Pessoal, hoje nós vamos falar desse tema aqui, tá? É um tema que os periodontistas já estão sabendo sobre isso, sobre periodontite bebês prematuros de baixo peso, que foi o TCC, né? Que foi o fator de risco. Tem site sim, tá? Da Multiterapias. Tem site, compra online, eles entregam para vocês. Pode colar na lombar. E o legal é que é uma medida não farmacológica, né?
E muita coisa mudou dentro dessa coisa, né? Eu lembro que mais ou menos há 20 anos isso daqui surgiu como uma hipótese, tá? E agora eu vou contar a história da minha gravidez. É, o, o que eles estão falando sobre isso, de que periodontite é um risco para bebês prematuros de baixo peso, é que a maior parte das intercorrências da gravidez gestacionais, elas estão relacionadas ou com infecção ou com inflamação. Ponto. Então, as médicas vivem cuidando para que a mãe não tenha infecção urinária, para que não tenha nenhum outro tipo de infecção, e qualquer tipo de infecção que possa se disseminar por via hematogênica pode virar uma infecção ali para perto do feto, pode virar um risco de ter alguma outra coisa. Por conta disso, a gente vai comer, não, como pedimos, é magneto de 500 Gauss, ponto. Gauss é o tamanho dele, que é a intensidade deles, porque isso daqui parece uma moedinha. Tem alguns, e se você errar o tamanho, ele vai ser, pode dizer que ele tem 1 centímetro de não é nem de diâmetro, né? Meio milímetro de diâmetro. E aí ele vai ter, tem os pequenininhos e tem maiores, tá? E o que se começou a pensar é que como a periodontite é uma doença inflamatória, se a mulher vai ter inflamação, ela pode ter um bebê prematuro de baixo peso e isso pode ser problema. E quando eu fiquei grávida, de repente, do nada, eu comecei a ter fortes contrações, eu fui internada, com risco de parto prematuro. Fui internada, estava com 5 meses, não aconteceu nada, mas naquela época passou pela minha cabeça esses estudos de prematuridade. E aí eu fiquei pensando, será que é por conta da minha gripe? Eu estava gripada na época. Eu estava muito gripada. E na verdade, sim, talvez nem fosse tanta gripe, mas a progesterona, ela é vasodilatadora. E conforme você avança na gravidez, os níveis de progesterona começam a ficar altíssimos. E também por isso que é vasodilatação. E também por isso que quando a pessoa tem rinite, a rinite fica insuportável por conta da vasodilatação. E não sei, as mulheres que estão vendo aqui diz que quando o nenê dá para nascer, diz que a gente fica com o nariz de batata, né? E eu fiquei pensando, mas que coisa, as pessoas olhavam para mim, tá perto de nascer, né? Tá com o nariz de batata. Ai, meu nariz tá de batata. E isso é verdade porque a progesterona faz os vasos sanguíneos do nariz dilatarem. E a prostaglandina E2 também. E muito possivelmente por conta dessa gripe que eu tive no 5º mês, que é um evento inflamatório, infeccioso, eu me senti muito congestionada e talvez por isso eu tivesse repentinamente algum movimento de parto prematuro. Aí me internaram, tomei muita medicação, mas isso foi muito marcante porque foi uma coisa que eu vivi. Mas hoje nós estamos aqui para falar a verdade e para a gente falar sobre as coisas sobre o estado atual das evidências científicas sobre o que a gente está falando sobre periodontite, tudo dilata, verdade, e bebês prematuros de baixo peso. Tudo fica maior, a gente fica andando igual elefante, literalmente, é uma fase muito interessante da vida da gente. O que se sabe hoje de científico, e quem já está na periodontia há muito tempo deve ter percebido que essa conversa aqui, ela começou e ela deu uma parada, deu uma resfriada, né? Pouca gente começou a falar. E a verdade é que ninguém conseguiu, não existe evidência científica, não existe, de que periodontite é fator de risco para bebê prematuro e de baixo peso, ok? Não tem evidência científica, ok? E a gente não pode chegar e dizer que se você tem periodontite, a sua chance de ter um bebê prematuro de baixo peso é muito grande. Não é verdade. Mas o que se sabe hoje é que existe sim alguma associação positiva.
já os estudos assim avançaram muito e já conseguiram fazer revisões, já conseguiram fazer meta-análise, um grupo de pesquisa, outro grupo de pesquisa, e compararam vários grupos de pesquisa. Nesses grupos de pesquisa que eles acabaram comparando, alguns dos grupos relacionam realmente pessoas que têm periodontite com bolsa periodontal tiveram epidemiologicamente uma taxa maior de bebê prematuro e de baixo peso, mas hoje a gente não pode dizer que sempre vai ser isso, porque nascer prematuro e de baixo peso é multifatorial, um monte de coisa que pode acontecer. Só para definir o que é bebê prematuro, prematuro é pré-termo, na verdade, tá? Pré-termo é o termo melhor. Pré-termo é antes de 37 semanas. E tem assim, pré-termo é antes de 32 antes de duas semanas. Agora é o seguinte, aqui ó, a Elisa tá falando, nossa, mas eu já falei muito para os pacientes. Cá entre nós, eu penso que o nosso discurso para com o paciente, ele vai ser sempre um pouquinho mais para exagerado, tá? Se a gente parar de falar Não, evidência científica não é prova em laboratório. Evidência científica é dizer assim, vários estudos em muitos centros confirmaram a mesma coisa, de que muita gente com periodontite vai ter bebê prematuro e baixo peso. Pra gente dizer assim, é verdade, sempre é. Então, isso a gente não pode afirmar. Só para dizer que, em termos científicos, se a gente chegar assim e for fazer uma palestra para gestantes ou para obstetras, a gente não pode falar que é risco, que periodontite é risco, tá? Mas, para o paciente, a gente vai dizer que existe uma associação positiva. Mas para o paciente não importa, para o paciente é assim, olha, gente, uma coisa é o estudo. Hoje eu tenho muita clareza em dizer isso, e enquanto eu era só pesquisadora, eu não tinha, tá? Isso, vários estudos com o mesmo resultado, isso não tem, tá? E tem um folder do CRO com essa informação, tudo bem, acho importante a gente ter isso. Só que o que às vezes acaba tombando é assim, então é o seguinte, se a gente for lá no hospital, for avaliar todas as mães que tiveram nenê ou prematuro ou de baixo peso e fizer uma avaliação da boca delas e ver se elas têm doença periodontal, a gente não vai encontrar a maioria, tá? E aí o que pode acontecer se a gente ficar afirmando isso muito claramente para o meio científico? A gente pode cair em descrédito porque não tá bom. Mas o sangue que passa pela boca tem possibilidade de levar bactérias e danos. Sim, tá? Então, a barreira fetal protege, mas não protege contra as citocinas inflamatórias. Não sei se eu tô sendo clara, tá? A gente não pode afirmar cientificamente, mas para o paciente, por exemplo, e se for eu a paciente que não tem uma certeza que é fator de risco? Risco assim, se você fumar, a chance de você infartar é grande. Se você fumar, a chance de você ter muita perda óssea é grande. Se você é diabético, a chance de você ter periodontite é muito grande. Isso é fator de risco. Mas para bebê prematuro de baixo peso, não é verdade. Mas se for o seu paciente, você vai deixar passar sua paciente com doença periodontal, com um monte de placa, um monte de cálculo? Não. Então, é só para clarear essas coisas. Em nível coletivo, em nível de pesquisa científica, parou de se falar tanto isso. E eu sou assim, ó. Nasceu 940 gramas, parabéns, é vitoriosa. E o professor Fischer, Ricardo Fischer, ele é um maravilhoso pesquisador de tudo isso. A linha de pesquisa dele é de doença cardiovascular. Se a ciência conseguisse comprovar isso aqui, a gente ia conseguir transformar isso em lei, de que todo paciente, toda pessoa teria que passar por um dentista, porque já tem evidência científica que vai ter. Como não tem, a gente não consegue transformar isso em lei, tá bom? É a briga do professor Ricardo Fischer em relação à doença cardiovascular que ele fala tanto, que ele
que é muito... Baixo peso é menos de 2,5 kg. Dr. Ricardo queria muito conseguir achar uma associação de que se você tem doença periodontal, você tem sempre risco de infartar. E se você tratar a doença periodontal, você diminui o risco de infartar. Como não se consegue essa coisa bem certa, a briga dele é colocar isso e o sonho dele é conseguir transformar isso em lei. Talvez não dá. Mas já claro isso, tudo isso, se falamos isso à gestante, ela pode levar o ginecologista e falar assim, olha, eu tenho doença periodontal, mas não tive bebê prematuro. Ou meu bebê nasceu prematuro e eu não tenho periodontite não tive periodontite. Então, assim, exatamente, não obrigue, não é obrigatório. Ou chegar e falar assim, ginecologistas, obstetras, por favor, obriguem seus pacientes a passarem pelo consultório odontológico, porque existe a grande chance de que se tiver periodontite, pode ter um bebê prematuro de baixo peso. Nós não podemos afirmar isso, tá? Então não dá para afirmar. Mas o que é que nós vamos fazer em relação a isso? Em relação a esse tipo de informação, uma coisa que a gente pode afirmar com certeza é que ter inflamação na boca, ter infecção, inflamação, ou seja, ter micróbio na boca não é bom para ninguém. Então, vamos começar a pensar aqui em termos clínicos, tá? O que a gente vai falar? Que ter inflamação não é bom, que a maior parte das intercorrências, ela está relacionada com um evento inflamatório. Por quê? Porque a contração uterina, ela depende do aumento da prostaglandina E2. E se ela aumenta essa prostaglandina E2, ela tem um aumento da contração uterina. E essa prostaglandina E2, ela acontece em todo problema inflamatório. Então, quando a pessoa tem uma gripe, uma infecção urinária, uma periodontite, ela vai ter circulando no seu corpo muitas citocinas inflamatórias, como prostaglandina E2, como interleucina 2, interleucina 6 e fator de necrose tumoral, que são os mais estudados. O que é isso? Eu falo assim, se a inflamação seria assim, como um incêndio que está falando para o corpo que tem uma coisa errada. E as interleucinas, fator de necrose tumoral e prostaglandinas são como os carteiros ou o rastilho de pólvora que fica circulando no corpo para explicar para o corpo que tem algum problema. Enfim, não é saudável ter uma infecção bucal. Ponto. Isso a gente pode e deve fazer. Se a gente quiser fazer uma campanha no nosso consultório, nas redes sociais, a gente pode dizer que se você, mamãe, tem vontade de engravidar ou se você está grávida, por favor, vem para o dentista, deixe que eu cuide de você, para que você possa ficar tranquilo para cuidar do seu bebê. Isso a gente deve afirmar. Isso é muito importante, porque a gente vai diminuir um foco de infecção, a gente vai diminuir um foco de inflamação. Alguém perguntou aqui sobre antibiótico para gestante. Antibiótico para gestante é sempre melhor não prescrever. E se a mãe tiver com doença periodontal, a gente vai começar a pensar em fazer tratamentos que não envolvam a terapia antimicrobiana sistêmica. Por quê? Porque não precisa. Olha, o doutor Igor, um dia você vem fazer uma live aqui com a gente, tá bom? Vamos acertar esse negócio aí. Porque a gente precisa de gente para falar isso nas redes sociais, tá? Se a mulher ficou grávida, ela precisa passar no dentista, lembrar de passar no dentista para tomar um cuidado maior e cuidar dos seus dentes. Outra coisa que a gente vai pensar, quem já é mãe sabe o que é. A gente precisa ter argumentos para falar para a mãe o porquê isso é importante. Um dos argumentos é a gente dizer assim, olha mamãe, você tá grávida, e a gente já sabe que depois que nasceu o nenê, aí que você não vai ter tempo de ir pro dentista, porque o nenê vai acordar, vai ter que mamar, você vai ter que cuidar daquele nenê. Então, para sua saúde, para sua gravidez ficar tranquila, você vai precisar de um acompanhamento profissional. E neste período de quarentena, quem tem paciente gestante que está sabendo que é gestante,
Olha, seria assim de super, super bom tom mandar uma mensagem, mandar um áudio. Olha, quando iniciei o pré-natal, minha obstetra me orientou a ir ao dentista. Achei bem legal mesmo, tá? E isso depende muito da boa vontade deles, mas é exatamente para que isso esteja dentro dos cuidados do pré-natal. Agora, de uma forma geral, a gente começa a pensar sobre, vamos pensar agora sobre gestação como um todo, tá? A mulher ficou grávida e antigamente se falava que a cada filho perdia um dente. E quando ela fica grávida, boa parte das mulheres vai ter náusea e vômito no primeiro trimestre. Boa parte das mulheres vai começar a ter um consumo mais frequente de lanchinhos, porque tem fome ou se não comer acaba passando mal, então vai ter que ter uma alimentação mais frequente. Agora, você acha que essa alimentação frequente vai ser cenourinha crua e alface? Não, é bolachinha, é bolinho, é frutinha, tudo é carboidrato, até fruta é carboidrato. Essa mulher vai ter uma alimentação frequente. Se a higiene dela não é das melhores, se ela não foi orientada a usar nenhum recurso de higiene interproximal, se a mulher tem náusea e vômito e esse pH bucal despenca, ela vai ter grande chance de ter cárie. Se ela tem superfície radicular exposta, vamos lembrar que o pH crítico para dentina, ele é menos baixo, em torno de 5 e pouco, já vai cavitar, já vai virar cárie. Vai conseguir ter a sensibilidade de olhar, avaliar se tem náusea, o que a gente pode fazer para a gente conseguir contornar, pode prescrever uma clorexidina temporariamente para que essa náusea acabe não aumentando tanto a quantidade de bactérias cárie. Se a pessoa tem náusea e suscetibilidade à doença periodontal, ela tem chance de ter os dois. E pode ter a chance de ter doença cárie e doença periodontal. Então, tudo isso é o conjunto de coisas que a gente vai estar falando. Aí a gente avalia o risco. O risco é de quê? É cárie? Tá? Tem vômito? Tem o quê? Ou a gente vai ver, tem risco de doença periodontal? Tem sangramento? Se tem sangramento, a gente vai orientar. E a gente vai sempre dizer para que a paciente acabe limpando bem, cuidando para que tudo isso não tenha sangramento. Eu gosto de dizer para o paciente que o objetivo da nossa terapia é zero sangramento, é o objetivo. É claro que nem sempre a gente vai conseguir alcançar esse zero sangramento, mas se a gente conseguir colocar isso, é tudo de bom. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a divulgar isso, que é importante a gente inserir os cuidados bucais dentro dos cuidados pré-natais. E a gente vai estar sempre falando. E nisso que a gente vai estar sempre falando, a gente melhora em tudo esse pré-natal da mãe. Nesse momento de evidência científica, a evidência científica ela é baixa, mas existe associação. E a gente precisa voltar a falar consistentemente que cuidar da boca precisa de uma atenção de um dentista. Essa atenção é como é que ele vai cuidar, como é que tá a higiene, se a gente vai precisar prescrever algum tipo de bochecho. Pode usar bochecho com clorexidina na gravidez sim, tá? Porque a clorexidina, ela tem um peso molecular bem grande e ela não é absorvida pelo corpo. O problema da clorexidina é que ele não elimina biofilme maduro. E então, assim, a mulher tá com náusea, não consegue escovar e a gente prescreve a clorexidina, a gente minimiza um pouco, mas a gente não consegue parar e eliminar toda a situação. Então, periodontite bebê prematuro não é causa, assim como placa bacteriana não é causa de doença periodontal, assim como não é fator de risco de doença periodontal, assim como cálculo também não é fator de risco para doença periodontal. Então, a gente vai estar sempre orientando. E a gente vai sempre acabar dizendo que, olha, a gengiva de grávida não pode sangrar. E, para não sangrar, a gente vai estar sempre cuidando. O peróxido de hidrogênio, ele tem o problema dele ser muito oxidante e ele ser muito citotóxico. E exatamente por essa força
de dar o peróxido de hidrogênio, a gente usa para o Covid-19. Aí, como melhor protocolo até hoje para a prevenção do aumento de aerossol, caso a pessoa seja um portador saudável, a gente vai dar o peróxido de hidrogênio 1% para a prevenção da disseminação de aerossol no Covid-19. Mas regularmente, como terapia, não, tá? Não. E ele tem um potencial carcinogênico, ele é muito oxidante, e repetindo, não é aquele bochecho que vai causar problema, não é aquela uma coisa que vai causar dano. Então, não é problema a gente dar bochecho com peróxido de hidrogênio antes do atendimento odontológico, mas a gente não vai prescrever regularmente para a mãe fazer em casa. Para a mãe fazer em casa, a gente vai acabar cuidando das pessoas. E olha, Cassiana, tártaro não é fator de risco para doença periodontal. Fator de risco é uma coisa para a gente dizer assim, toda vez que a pessoa tiver tal coisa, é grande chance de ter aquela outra coisa. Todo mundo que tem tártaro, todo mundo que tem cálculo, tem doença periodontal? A gente pode chegar e afirmar todo mundo, ou grande maioria que tem cálculo, tem doença periodontal? Não pode. Então, não é considerado fator de risco. Placa bacteriana. Muita gente tem placa bacteriana e muita gente vai... Todo mundo que tem placa bacteriana em grande quantidade vai ter doença periodontal? Não, porque depende da composição daquela placa bacteriana. Nos casos de periodontite de progressão rápida, eu faria de tudo para conseguir segurar o antibiótico. Porque o antibiótico vai estragar toda a microbiota bucal e que a gente tem resultado, sim, mesmo na periodontite de progressão rápida, sem terapia antimicrobiana sistêmica. Então, o que pode ser bem interessante é a gente manter essa mãe na regularidade das manutenções preventivas. Não tem erro a gente fazer terapia mecânica de remoção de cálculo e remoção do biofilme, não tem erro. O que a gente faz com a terapia antimicrobiana sistêmica, com os antibióticos, a gente consegue melhorar demais o resultado, sem precisar prescrever nenhum tipo de antibiótico. O ruim de acabar prescrevendo um antibiótico é porque não tem nenhum antibiótico que a gente vai falar assim, é 100% seguro, nenhum medicamento 100% seguro, não vai passar pela barreira, não vai causar nada. E doença periodontal não é uma coisa absurdamente urgente. A gente consegue tratar e a gente consegue colocar essa mãe dentro do esquema de manutenção preventiva. Aí, quando a Marcela pergunta sobre água ozonizada, talvez eu precise trazer alguém aqui para falar sobre ozônio com a gente, né? Eu tô atrás de um curso de ozonioterapia, tô atrás, mas não tô, tá? Porque eu consigo resolver muita coisa sem. Mas a água ozonizada, ela não tem contraindicação e ela melhora bastante. Falando em água ozonizada, que a gente tá falando em oxigênio ativo, tá? Se aparecer uma grávida e ela tiver com uma periodontite agressiva, eu usaria o Bluene. Ontem eu falei que eu ia postar um negócio de Bluene e esqueci, tá? Me perdoem, amanhã eu posto. Bluene não é água oxigenada. Bluene é uma tecnologia guardada a 7 chaves que eles vêm, tanto que os produtos são caros, porque eles já vêm envasado, porque eles nem trazem assim de galão para envasar aqui no Brasil para ficar mais barato, nem fazem isso porque eles têm receio de perder um pouco do princípio ativo. Mas o Bluene, ele tem um efeito antimicrobiano local sensacional. O problema dele assim, é o custo elevado, mas em consultório a gente pode usar Bluene em gel dentro da bolsa periodontal, a gente pode usar como bochecho para a mãe. Isso melhora demais. Para as mães que têm, ou grávidas, que têm gengivite, no meu feed de notícia, eu já postei algumas vezes ali, tem uma pomada à base de... esqueci o nome do fitoterápico, deu branco, tá? Já lembro. Mas tem um gel à base de... esqueci o nome. Ele é da farmácia Evidence e parece que só eles conseguiram produzir isso por conta dos estudos que eles acabam tendo. E quando eu preciso testar um produto, porque nem tudo tem estudo longitudinal, nem tudo a gente vai conseguir controlar,
eu prescrevo essa pomada. Então eu vou lá, já lembro o nome dela, tá? Eu entro no site da Farmácia Evidência, existe uma prescrição virtual e isso chega direto na casa da pessoa. Muitas vezes, quando eu quero testar um produto, daí eu faço a prescrição e ou às vezes eu embuto dentro do valor do tratamento, que eu tô cuidando dessa pessoa. Isso deve custar em torno de R$ 30 com o frete e vai cair direto na casa do paciente. Esse tipo de produto, ele é superior porque às vezes eu peço para o paciente comparar. Escuta, o que você achou do Oncilon comparado com essa pomada? Ah, a pomada é melhor. O que você achou do Bluen em relação a essa pomada? Porque se a gente pensar que uma mãezinha que tenha tendência a gengivite ou doença periodontal, ela vai passar 9 meses com aquela gengiva sangrando. E a gente vai ficar prescrevendo antibiótico até quando? Não é isso. A gente vai fazer o máximo para conseguir fazer a terapia mecânica. Então, lançar mão desse tipo de produto acaba melhorando demais. Já lembro o nome disso daqui, tá? Água ozonizada é uma coisa sensacional. O problema da água ozonizada a gente tem que ter um gerador de ozônio e a água que vai para o gerador de ozônio vai ser com uma água de osmose reversa. Então, tem que comprar um outro aparelho para conseguir produzir a água. Depois você vai produzir a água ozonizada. Essa água ozonizada vai durar pouco tempo, porque ela vai ficar instável e vai degradar. Então, você vai ter que usar ela muito rapidamente. Então, acaba sendo uma tecnologia rara. Embora sendo sensacional, ela ainda não é acessível para todo mundo. Ou seja, você, para conseguir pagar, recuperar isso, você vai precisar fazer isso em grande quantidade. E como filosofia periodiária, eu sempre penso assim, eu não posso ficar defendendo uma coisa que só poucos vão poder comprar. Eu preciso entender que a gente vai ter um tratamento periodontal para quem pode pagar, não vai fazer falta no seu bolso, vai lá e compra o Bluen, é o melhor produto que tem. Olha, tá caro, tá difícil, R$ 25 para comprar uma clorexidina é muito? Eu prescrevo salmoura, na boa. Prescrevo chá de malva. Nossa, as grávidas adoram produtos naturais. Então, pode fazer chá de malva? Pode. Eu achei um artigo científico estudando, referenciando os produtos que a maior parte das pessoas indicam. Então, nesse estudo, eles acabaram vendo quais são os ativos. Aí, claro que tem chás de nomes diferentes, esquisitos, mas o que é que funciona como bochecho? Chá de camomila. Chá de camomila para afta é o número 1, tá? Como é que faz chá de camomila para afta? Faz camomila, faz um chá mais fortinho, esse chá deixa no banheiro, frio, pro dia. No dia seguinte, você vai fazer um novo. E aquilo ali, depois da higiene bucal, deixa 1 minutinho aquele chá na boca, faz um bochecho e cospe. Chá de camomila, chá de malva, vai conseguir melhorar. Lembrei o nome do ativo do gel, tá? É um gel de aroeira. E a gente vai conseguir melhorar isso muito na cavidade bucal. E melhora bastante. Deixa eu só confirmar o nome desse produto para vocês. Não planejei falar isso agora, mas já que a gente está falando de gestante, foi o produto que de longe, mais funcionou. Não tenho ele aqui, neste momento. Vou postar ele de novo, tá? Mas que daí tirei a foto da bula. E se a grávida chegar a desenvolver o tumor gravídico só com terapia básica e remoção do tumor cirúrgico é suficiente? É suficiente, mas se ela chegar a desenvolver um tumor gravídico, a gente vai esperar a gravidez se encerrar. E eu digo para a mãezinha assim, olha, vamos esperar mais ou menos uns 3 meses depois que o bebê nascer, porque ela ainda vai ter muito hormônio circulante, porque ainda não vai ter diminuído tanto e que existe a chance grande de recidiva. Depois que o neném nascer, a gente vai começar a ter a queda dos níveis hormonais e a gente vai começar a ter a queda dos níveis inflamatórios. Como tudo isso vai caindo, a inflamação também vai caindo. Agora, o que nos pega? A gente sempre está colocando essa pessoa dentro de um esquema de manutenção preventiva profissional. E assim a gente consegue sempre manter tudo isso em saúde, né? Mas eu tenho que achar um meio para explicar para o paciente que se eu falar assim da forma, ele vai falar para mim, viu? Então não preciso
não preciso remover. Você vai remover, mas você vai remover depois que o neném nascer, porque agora que você tá grávida, a chance dele crescer de novo é grande, então a gente vai esperar o neném nascer e depois que o neném nascer, vai voltar. Quando a gente fala vai recidivar, vai crescer de novo, o paciente entende, tá? Então pode dizer isso. Então a gente só deixa amarradinho, ó, isso precisa tirar, isso vai crescer, isso continua sangrando, isso vira fator retentor de placa. E por enquanto a gente vai cuidando e a gente vai remover depois que o neném nascer. Enquanto tá grávida, é assim, a grávida precisa de muita orientação nossa antes da gravidez. Orientação, manutenção, profilaxia, sempre prevenção, sempre prevenção. Sempre sessões mais curtas para não cansar e depois que nascer o neném a gente vai ficar cuidando de tudo, tá? Todas as lives vão ficar salvas, sim. Grávida e diabética, como proceder no atendimento em uma urgência de dor relacionada à periodontite? Então, daí se tá grávida e se tá com dor, geralmente é abscesso. Como geralmente é abscesso, eu preciso dizer assim, que na periodontia, felizmente, a gente pode usar muito pouco antibiótico, muito pouco, exceto nos casos de periodontite agressiva. Então, por exemplo, se é grávida e se é diabética. Se é grávida e diabética, eu já vou entender que talvez esse diabetes esteja descompensado e essa pessoa possivelmente está sendo acompanhada em seu pré-natal. Eu preciso saber exatamente a quantas está esse diabetes. Se esse diabetes estiver dentro da meta terapêutica, que é hemoglobina glicada 7.0, gente, 7.0 é bem alto, mas é a meta terapêutica. Porque, por exemplo, hemoglobina glicada de uma pessoa normal, ela vai estar em torno de 5,7%. 5,7%. Para quem é diabético, estar abaixo de 7,0 tá ok. Tá ok, mas é alto, tá? Eu acho. Porque isso já faz alguma glicação. Como os médicos falam, eles pararam de colocar uma meta tão baixa para que isso não seja nem tão restritivo e que diminua a mortalidade por hipoglicemia quando o paciente faz hipoglicemia antioral ou hipoglicemia tipo insulina. E às vezes erra na dose da insulina, acaba tendo hipoglicemia. Aí é risco de morte. Mas tem que saber da grávida a quantas anda essa hemoglobina glicada. Se ela estiver dentro da normalidade, se conseguiu drenar o abscesso, eu não usaria o antibiótico. Agora, se está muito feio, está muito desequilibrado, usa o antibiótico, porque o antibiótico, a amoxicilina, é melhor do que acabar ficando com tudo isso. Ou contorna o antibiótico com antisséptico bucal, com irrigação, com clorexidina, com Bluen, com terapia fotodinâmica, com lavagem ou irrigação com peróxido de hidrogênio, água oxigenada a 1%, gente, é sensacional. A gente só não usa isso de rotina porque existe coisa melhor. É muito citotóxico, tem algum potencial carcinogênico. Repetindo, agora em tempos de Covid é isso que a gente vai usar, mas nós não vamos usar peróxido para sempre. Assim que as pesquisas avançarem e tiverem a certeza que talvez a clorexidina acabe eliminando o vírus, já tá bom, morreu, acabou, não vamos mais usar o peróxido, tá? Então, grávida em urgência e diabética, antibiótico realmente quando tiver muito, muito, muito ruim, tá? Ai, Tatiana Guzman, céu do céu, tá? Então tá aqui. O gel é um gel de alecrim, pimenta e extrato de aroeira. Eu não sou farmacêutica para saber se esse gel ele funciona de outra farmácia, mas eu penso que não, sabe por quê? Eles conseguiram lá da Farmácia Evidência, eu não sei o que, mas eles conseguiram um gel que gruda na mucosa e ele fica, tipo o Oncilon. Por exemplo, o Oncilon é outra coisa, é um gel que ele gruda na mucosa, pode salivar que ele não sai. Esse mesmo gel da farmácia Evidência, alecrim, pimenta e extrato de aroeira também. Algumas pessoas podem ter alergia para aroeira, mas como todo medicamento, vai ter que acabar usando sem. Aí ele vem num tubinho e ele vai um pouquinho. Ele tem um efeito anti-inflamatório tão sensacional, que o dia que eu fiz o curso e o professor estava falando, ele chegou falando, alguém tem um machucadinho aí? Alguém tem uma espinha? Ah, eu tinha uma espinha, tenho a pele oleosa, apliquei aquilo ali na espinha, ele tem uma absorção muito boa e no dia seguinte aquela espinha desinflamou
de uma forma gigante. Então, essa combinação alecrim, pimenta e extrato de aroeira, ele é antisséptico e anti-inflamatório. Isso é bem legal, porque isso veio das pesquisas das plantas medicinais brasileiras, porque pelo que eu saiba, alecrim, pimenta e extrato de aroeira são plantas nordestinas que não tem muito lugar do mundo, não. Então, assim, é sensacional, é muito bom, é muito barato e acho que tem que comprar da Farmácia Evidência. Na Evidência, você tem que entrar em contato, vai fazer o seu cadastro, você vai ter uma assinatura digital e você vai poder fazer uma prescrição digital. Faz a prescrição digital, vai lá o pedido, a atendente da farmácia vai ligar para a pessoa. Então, por exemplo, você profissional vai fazer o pedido e vai fazer o pedido para a Dona Maria. E daí você vai colocar na sua prescrição que a Dona Maria tem o telefone tal, tem o endereço tal e você está prescrevendo tal coisa. Aí você vai falar para a Dona Maria que você prescreveu isso daqui. Aí ela vai lá na farmácia, aí a farmácia vai entrar em contato com ela. Alô, tô falando em nome da doutora Cristina, que a doutora prescreveu um gel de alecrim, pimenta e extrato de aroeira para você. Isso daqui vai ficar tanto, você vai poder pagar no cartão, no boleto, com depósito, da maneira que você quiser. A partir do momento que faz o depósito, eles mandam por Sedex na casa da pessoa. É tudo de interessante, tá? A Admu, que eu nem sei se ainda funciona. Essa pomada é para inflamação gengival. Toda a inflamação gengival, principalmente as grávidas que acabam tendo tanta inflamação local. Então, para a gente conseguir proteger isso daqui, é o cuidado periodontal básico para todo mundo. A gente vai começar a dizer que a gente precisa ter essa mãezinha saudável enquanto está grávida, aumenta muito a inflamação, não queremos ter inflamação, não queremos pensar em ter risco de intercorrências. A gente já sabe que depois que nasceu o nenê, você, mãezinha, vai ficar com menos tempo e por conta disso a gente já está orientando isso, né? Então, chá de malva já sabia desde criança para feridas da boca. É tão usual isso. O problema do chá de malva hoje é que nem sempre as pessoas sabem o que é malva. Mas isso tem sido rotineiro e eu vejo algumas pastorais, alguns segmentos da igreja que tem alguém que consiga trabalhar isso. Então, aqui na minha cidade, no município vizinho, tem uma pastoral que cultiva plantas medicinais, embala, tem farmacêuticos responsáveis para certificar que aquela é a planta, eles secam, embalam e distribuem isso como chazinho para as pessoas, como uma medida de desonerar o indivíduo para ter que tomar o medicamento. E eu vou falar outra coisa para vocês, tá? Em todos esses cursos de fisiologia integrativa que eu tenho feito pelo Brasil afora, nós dentistas, nós usamos alopatia demais, remédio demais. E os farmacêuticos, eles estudam muito produto natural que a gente não sabe. E que saber prescrever alguns produtos naturais se torna um baita de um diferencial. Se você tivesse grávida, e todo mundo que está grávida quer cuidar do nenê, né? E ninguém quer tomar remédio à toa, porque a gente até pode saber que talvez isso não faça mal, mas tudo que existe da natureza, o corpo tem via metabólica para degradar. Tudo aquilo que é um produto químico, o fígado pode até conseguir degradar, mas tudo que é natural já existe na natureza, já existe via metabólica para a eliminação disso. E isso não sou eu que estou falando, tá? Todas as pesquisas que estão sendo voltadas para isso, de descascar mais e desembalar menos, sobre esse excesso de corante, conservante, tudo isso tem um preço na saúde da pessoa. É a mesma coisa. E a grávida tá lá, cuidando do nenê. O nenê tá crescendo. Então, um excesso de medicamento nunca foi entendido como interessante. Então, usando isso, o que a gente pode fazer? A gente prescreve produtos naturais, que eu também adoro, porque não é remédio, e tira aquela coisa assim, a pomada mágica que a doutora deu para curar a minha gengivite, o bochecho mágico. Não tem nada de mágico. De mágico vem para minha manutenção preventiva, escuta a minha história, veja o que eu tô falando para você, cuida e toma essas medidas. Então, o que eu tô falando aqui no Periodiária é o resgate da odontologia raiz, aquela que a gente nunca deveria ter deixado para trás, mas é a odontologia de verdade que vai devolver saúde, que vai manter isso
em boas condições, mas a gente precisa agregar valor. Se você falar a mesma coisa que todo mundo fala, isso não tem valor nenhum. Se for para ficar rezando sempre a mesma cantilena, não vale a pena. A gente quer um dentista que tem novidade. Aí tem um chá, usa assim, usa assado, usa magneto, usa o que for. Eu ensinei magnetoterapia e a paciente ficou feliz da vida que ela conseguiu deixar o remédio de dormir. Não é para prometer que vai parar de tomar o remédio para dormir, mas é que talvez com isso você precise de menos medicamento. E tudo isso já acaba melhorando, né? Seria muito bom uma live só de farmacologia, será que é isso mesmo? Chá de malva é bom para bochecho? Excelente, tá? Então, na verdade, assim, olha, eu acho que a gente não podia fazer uma live de farmacologia, porque talvez para terapia antimicrobiana sistêmica, pelo menos na filosofia periodiária, acaba usando pouquíssima medicação, pouquíssima. Eu desacredito, mas eu acredito muito na promoção de saúde. A pessoa tem que ter saúde. Quanto mais saúde a pessoa tem, menos doença periodontal ela tem. Quanto melhor a imunidade ela conseguir desenvolver, menos doença ela tem. Quanto melhor ela conseguir não ter de inflamação sistêmica no corpo e em qualquer outro lugar, mais saúde ela vai ter. Então, inflamação é tudo que acaba estragando. Um diabetes descompensado, uma hipertensão, problema cardiovascular, tudo isso faz circular citocina inflamatória. Com tudo isso a gente acaba melhorando. Grávida, diabética, periodontite, posso, porém, a prática periodiária em que faz seria mais tranquilo. Então, sempre assim, enquanto está grávida, a gente vai cuidar para não fazer sessões longas, não fazer nada muito invasivo, não fazer nada muito complicado. E depois que o neném nasce, e a gente faz o máximo para manter a saúde. E depois que nasce o neném, aí a gente pode fazer um tratamento mais sério. Mas, quando o paciente começa a vir regularmente, a gente já consegue um nível de controle de placa pelo polimento coronário que a gente consegue sensacional. E tudo isso que eu tô falando, se isso é muito novo para você, segunda-feira começa o intensivo periodiária. E ele vai ser novo, ele vai ser regravado, e que daí eu vou colocar outras coisas dentro desses novos olhares de Covid-19, que são os olhares mais atuais. Mas a gente consegue, eu vou falar no intensivo, toda a proposta do controle microbiano vai ser uma sequência de aula para não ser um monte de videozinho, postzinho, live, picada, mas é uma sequência gradual de aula para conseguir entender, e aí dentro dessa filosofia a gente conseguir encaixar como é que a gente vai colocar isso dentro de um processo de gestação. E não difere muito em muitos aspectos, porque a gente sempre vai trabalhar saúde, a gente vai fazer um controle de placa supragengival tão sensacional que as bactérias subgengivais vão literalmente morrer de fome. E com tudo isso a gente acaba melhorando, né? Melhor anestésico para essa terapia nas grávidas diabéticas. Puxa vida! Aí depende do estágio que a diabética tiver, né? E aí, assim, se conseguir fazer alguma coisa não invasiva para as grávidas, sempre melhor. Porque aí, se chegou nesse nível, tá muito grave. Mas a gente pode evitar fazer coisas invasivas se a gente faz um controle de placa supragengival muito bom. Porque a gente não faz uma coisa nem muito demorada, nem muito invasiva, nem provoca tanta bacteremia. E só de controlar o supra, a gente automaticamente controla o subgengival. Se eu manipulo a água oxigenada a 1%, eu não manipulo. Eu compro a água oxigenada 10 volumes que vende em frascos de 1 litro nas dentais, nas lojas de produtos farmacêuticos ou médicos, porque a água oxigenada 10 volumes, ela é 3%. E ela já é vendida para curativos. Então, eles fazem antisepsia de feridas, eles usam esse tipo de produto ainda, usam água oxigenada 10 volumes. Como ela tem 3% e eu desejo que seja 1%, e já pensando que o peróxido de hidrogênio ele é muito instável e ele vai acabar se degradando, eu divido meio a meio e eu vou ter entre 1 a 1,5%. Eu prefiro passar um pouquinho, porque é muito sério isso para a gente conseguir deixar isso bom, né? Enfim,
Sim, alecrim, pimenta, extrato de aroeira para gengivite, tá? E o nome da farmácia é a farmácia Evidência. Pode intercalar o uso Bluen com essa pomada? Pode intercalar, tá? São 2 produtos excelentes. Mas eu vou dizer uma coisa, Marcela. Quando a gente começa a usar muito produto, o paciente começa a pensar assim, mas essa doutora prescreve tanta coisa. Será que ela sabe o que está fazendo? Ou será que não está grave demais? Eu sempre prefiro prescrever um produto de cada vez e eu estar monitorando, acompanhando 2 coisas. A gente vai fazer um tratamento sob medida para o paciente até que fique bem, porque cada um tem um jeito diferente, né? E como cada um tem um jeito diferente, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai prescrever aquilo para a pessoa? Prescreve não foi suficiente, prescreve uma outra coisa. Se for escolher o que é melhor, o gel de aroeira ou o Bluen? O Bluen eu indicaria para quando a gente precisa de uma necessidade de cicatrização muito grande, porque ele tem o oxigênio ativo, ele é cicatrizante e reparador de uma forma excelente. Ele tem o preço mais elevado. Então, por exemplo, o paciente tem doença periodontal generalizada, ou tá feio, ou tá grave, aí Bluen. Pessoa tem gengivite enquanto tá grávida, tá sempre sangrando, tá sempre inflamadinho, mesmo com manutenção preventiva, aí a gente acaba fazendo aí esse gel de aroeira, que eu acho bem bacana. Ai, mas é só uma gengivitezinha, só mais leve. Continua monitorando, vai fazendo esse acompanhamento e vai cuidando da gestante. Pessoal, a gente nunca consegue esgotar o assunto, né? Mas falar de cuidado de gestante é tudo de bom. E eu acho que a gente tem que conseguir afinar toda essa conversa para a gente conseguir passar isso para o paciente. E segunda-feira que vem começa o intensivo periodiária. Se você nunca assistiu o intensivo, está me acompanhando aqui, eu vou pedir para você mandar em qualquer post, né? Quero me inscrever para o intensivo, ou você vai lá no link da bio do meu perfil, se inscreve, que você vai começar a receber os e-mails informativos sobre isso, e é uma sequência de aulas que vai chegar no seu e-mail. Quem já assistiu o intensivo, eu vou reformular algumas coisas aos olhos do Covid, porque a gente vai ter que usar o ultrassom de um jeito diferente, a gente vai ter que acabar tomando outros cuidados de biossegurança, tudo isso vou acabar falando também no intensivo. Então pode se inscrever de novo e aguardar o seu e-mail, já estou mandando alguns e-mails preparatórios, vai ter semana de live no grupo fechado de Facebook, vai ter o grupo de Facebook onde a gente consegue discutir caso a caso, e também estou em quarentena, eu optei por atender só quinta-feira, que é um dia que eu consegui controlar todos os atendimentos, predominantemente os cirúrgicos de uma outra clínica grande que eu atendo, mas eu tô aqui. E aí, por conta disso, eu sei que quem está em cidades grandes também está em quarentena, e às 7h30 da manhã eu estou fazendo outra live de caso clínico, porque vocês não têm noção de caso clínico que chove no meu celular para eu ajudar as pessoas, tá? Então, ao invés de eu responder para aquela uma pessoa, eu vou responder coletivamente. Se é muito cedo, 7h30 da manhã, vai ficar salvo na live, mas dá para acompanhar. Que são dúvidas tipo, professora, o meu paciente ligou que tá com dor assim, assim, assado. Muita coisa a gente consegue antecipar como se fosse uma pré-triagem. Outras coisas a gente já conseguiu atender à distância sem necessidade de você ir lá abrir o seu consultório e fazer uma intervenção. Então vai ter a live das 7h30 da manhã e vai ter um intensivo periodiário segunda-feira. Tudo isso para a gente conseguir contribuir para melhorar essa periodontia, essa odontologia tão raiz, tão gratificante, que consegue ajudar tantas pessoas. Isso é um trabalho tão essencial, que não importa se vai ter crise ou não, se a crise chegou ou não chegou, a gente está fazendo uma coisa de muito valor, muito essencial, só que às vezes a gente não consegue oferecer isso de um jeito que o paciente entenda. Então, o produto periodiário, o curso periodiário, tem o objetivo de fazer com que você consiga oferecer isso dentro de uma roupagem super atual para você conseguir ter resultado, tá? Queridos, muito obrigada pela audiência mais uma vez. Amanhã tem live de novo, 7h30 tem live de caso clínico. Até mais, gente. Muito obrigada pela audiência.